Boa noite, seja bem-vinda a essa live, que é uma live de aquecimento para a nossa semana de alergia alimentar para nutris e pediatras. Meu nome é Raquel Bicudo, sou nutricionista, doutora em ciências aplicadas à pediatria e te ajudo a ter mais segurança no atendimento de pessoas com suspeita de alergia alimentar, para que assim você se destaque na sua área. Bom, essa live hoje é para falar sobre como que a gente faz para confirmar se a pessoa tem alergia alimentar ou não. E qual é o papel do nutricionista e qual é o papel do médico nesse processo. Então, muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Como é que faz para descobrir se a pessoa realmente tem alergia alimentar, se ela precisa fazer uma dieta de restrição como tratamento dessa sua alergia alimentar. Mas muitos me questionam, qual é o papel do nutricionista e qual é o papel do médico nessa área? Então, eu gostaria de esclarecer essas dúvidas hoje. Boa noite, Adriana, boa noite, Luísa, boa noite, Suelen, boa noite, Mara. Sejam bem-vindas a essa nossa live, essa live de aquecimento. Nós teremos em breve uma semana de alergia alimentar para nutris e pediatras, onde eu vou trazer com mais profundidade esse tema para que você possa então dominar as alergias alimentares e se destacar na sua profissão. Bom, então, falando sobre essas questões de como que a gente faz para poder realmente saber se a pessoa tem alergia alimentar ou não, como que a gente caminha por esse processo, né? O mais importante sempre é a gente entender que a alergia alimentar ela pode se manifestar de diferentes formas e muitas vezes ela pode ser confundida com outras condições clínicas, como intolerâncias alimentares, como outras doenças, né? No caso de reações mais tardias, com sintomas gastrointestinais, ela pode ser confundida com doença inflamatória intestinal, ela pode ser confundida com doença celíaca, ela pode ser confundida com outras condições clínicas, até mesmo uma infecção. Então, a gente precisa entender bem como é essa história, porque dependendo do que a pessoa tem, ela vai ser imposta, vai ser orientada a seguir determinado tratamento. E o tratamento da alergia alimentar, ele é baseado na restrição dietética daquele alimento. Porque a pessoa ela sempre vai ter a reação alérgica sempre que ela consumir o alimento. Então, para que ela não tenha a reação, ela precisa ficar livre daquele alimento. Se ela não consumir o alimento, ela não vai ter reação. Então, esse é o principal tratamento. Hoje em dia, a gente já sabe que para alguns tipos de alergia alimentar, existem outros tratamentos ativos que a gente fala, que são tratamentos de imunoterapia. Mas isso é só para um dos tipos de alergia alimentar. Então, antes eu quero brevemente falar sobre os 3 diferentes grupos ali, né, de alergias alimentares. Uma delas são as reações mediadas por IgE, que são aquelas reações imediatas que claramente a gente identifica que a pessoa está tendo uma reação alérgica. Agora, existem reações que não são mediadas pelo anticorpo IgE, que elas são mais tardias. Então, temos as reações IgE mediadas, que são imediatas, e aquelas não mediadas por IgE, que são mais tardias. E essas, como eu disse, muitas vezes são confundidas com outras condições clínicas. Então, é importantíssimo a gente entender, porque no caso de uma intolerância alimentar, por exemplo, o tratamento não é baseado na exclusão total do alimento. Pelo contrário, a gente precisa encontrar qual é o limiar de tolerância daquela pessoa e fazer um manejo nutricional, um manejo dietético dela, mantendo muitas vezes aquele alimento na dieta, mas dentro de doses toleráveis. Agora, se a pessoa tem uma doença celíaca, por exemplo, a exclusão do glúten, ela já é completa e para a vida toda. No caso de uma alergia alimentar, a exclusão ela também ocorre. Tem casos em que a pessoa consegue tolerar o alimento na forma assada, tem outros casos que não. Então, a gente precisa entender o que exatamente a pessoa tem para daí implementar o tratamento correto, né? E como eu estava dizendo, a base do tratamento da alergia alimentar ainda é a exclusão dietética.
Mas para os casos das reações imediatas, aquelas mediadas por IgE, existe a imunoterapia. E o terceiro grupo de manifestações clínicas são aquelas que a gente chama de mistas, que elas podem envolver anticorpos do tipo IgE, como não envolver anticorpos IgE, envolver outros tipos de células do sistema imunológico. Essas doenças são principalmente dermatite atópica, esofagite e eosinofílica. Então a gente precisa entender tudo isso. Esse é o primeiro passo. Entender quais são as manifestações clínicas da alergia alimentar, entender quais são as diferenças delas em relação às outras condições clínicas, para daí, quando a gente desconfia que é uma alergia alimentar, a gente vai seguir os próximos passos. Então, dentro desse processo, já falando dessa primeira fase, que é ouvir a história clínica, qual é o papel do nutricionista e qual é o papel do médico nessa história? Bom, ambos, nessa primeira fase, ambos podem e devem ouvir a história clínica minuciosamente. Uma dica importante que eu dou para os meus colegas nutricionistas é que sempre que recebem um paciente com queixa de alergia alimentar, que ele peça então para a pessoa explicar como é a alergia dela, como que essa alergia surgiu, como que ela foi diagnosticada, se ela já foi de fato diagnosticada ou se ainda está numa fase de investigação. Porque antes do nutricionista pensar, então você tem alergia alimentar, já vou orientar para você a restrição dietética e já vou orientar a suplementação correta, já vou orientar a substituição correta do alimento que foi excluído. Antes disso, é importante que o nutricionista tenha certeza se aquela orientação realmente é o que aquele paciente precisa. Então, eu digo que sim, o nutricionista tem um papel também no esclarecimento do que o paciente tem. Porque eu mesma recebo muitos pacientes que têm o diagnóstico de alergia alimentar ou a suspeita de alergia alimentar, mas quando eu ouço a história clínica, eu percebo que não é uma alergia alimentar. Então é por isso que eu digo, meu papel não é apenas orientar a dieta de restrição como se deve, ou seja, não é apenas a partir do tratamento. Eu sempre tenho que voltar um pouco para saber como foi esse diagnóstico. É fundamental, é importantíssimo saber se o diagnóstico foi feito da maneira correta, porque aí eu tenho certeza que aquela orientação é de fato o que vai valer para aquele paciente, é de fato o que vai beneficiá-lo clinicamente, porque a gente sabe que restrições dietéticas, dependendo do alimento excluído ou até do número de alimentos que são excluídos, isso pode trazer impactos negativos para a vida da pessoa, tanto impactos em relação à sua nutrição, como para a sua condição clínica, porque a alimentação ela tem um papel importante também na modulação de processos inflamatórios, no fortalecimento do sistema imunológico, né? Então tem ali aspectos nutricionais, aspectos clínicos e o que eu considero assim de extrema importância quando a gente fala de restrição dietética são questões psicossociais envolvidas nessa restrição. Porque a alimentação, né, alimentar é um ato que a gente faz muitas vezes junto com outras pessoas, né? A gente come junto com outras pessoas. Então, se eu não posso comer determinados alimentos ou determinado alimento, isso pode impactar numa maior dificuldade de eu frequentar um restaurante, de eu frequentar uma escola, de eu ir até para um hospital, ou fazer uma viagem, ou ir a uma festa. Então, é fundamental que eu tenha certeza que aquela exclusão dietética é de fato necessária. Concordam? Eu acho de extrema importância. Por isso que eu digo que o nutricionista ele sempre vai participar desse processo também, tá? Mas quem é o responsável de fato por determinar o diagnóstico ou excluir até o diagnóstico de alergia alimentar sempre vai ser um médico. O médico é quem vai dar diagnósticos de doenças. Nutricionistas, eles são habilitados para dar diagnósticos de condições nutricionais.
mas não de doenças. Mesmo que sejam doenças que impactem, que tenham ali impacto em como vai ser a dieta da pessoa, por exemplo, diabetes. É fundamental que o nutricionista saiba se o seu paciente é diabético, para que ele possa orientar a dieta correta. Se ele tem uma dislipidemia, ele precisa saber, para que ele possa orientar a dieta correta. Porém, não é papel do nutricionista dar o diagnóstico de diabetes ou dar o diagnóstico de uma dislipidemia. Ele pode solicitar exames para isso? Pode. Mas ele sozinho não pode querer fazer todo o tratamento do paciente. Então, a gente pede nas nossas rotinas de exames, nós pedimos exames para avaliação dessa condição endócrina, né? Então, avaliando se a pessoa tem diabetes, avaliando funções tiroidianas, funções hepáticas, funções renais. Então, quando a gente faz a nossa bateria de exames ali, numa solicitação, é claro, para a gente ter uma ideia. Só que o que acontece? Se o paciente vem com alguma alteração no exame, por exemplo, em relação ali à parte da glicemia, hemoglobina glicada, algo nesse sentido, o que eu faço? Eu encaminho ele para o endocrinologista. Se ele vem com algo que demonstre uma dislipidemia, eu encaminho para o cardiologista. Então, da mesma forma, a gente tem que raciocinar quando a gente recebe um paciente que tenha algo que leve a uma suspeita de uma alergia alimentar, que tenha uma história clínica que leve a essa suspeita de alergia alimentar. Então, isso deve ser investigado em conjunto com um alergista, caso sejam reações imediatas ou reações mistas, e um gastroenterologista, caso sejam reações que envolvam mais o trato gastrointestinal. Então, a gente tem que sempre procurar trabalhar em conjunto, ou até mesmo um pediatra, ou um clínico geral, algum médico que possa ajudar a conduzir este caso. Então, o nutricionista ele não deve sozinho tentar determinar qual é o diagnóstico daquela pessoa, confirmar aquela hipótese diagnóstica ou excluir sozinho aquela hipótese diagnóstica. O ideal é sempre trabalhar em conjunto com o médico. Mas isso não torna o papel do nutricionista menos importante. Porque quando a gente ouve a história clínica, é muito comum, e aí eu quero até que quem está aqui na live participando comigo comente se já passou por uma situação como essa. Que para mim é comum o paciente dizer algo para quando passa com o médico e dizer alguma outra coisa diferente ou mencionar algum outro detalhe quando passa comigo. Isso muitas vezes acontece. E às vezes são detalhes que são determinantes para a gente definir esse diagnóstico. Quer um exemplo? A gente diz que quando a pessoa tem uma alergia alimentar, os sintomas eles são reprodutíveis, tá? Essa é uma característica da alergia alimentar. Então, todas as vezes que o sistema imunológico da pessoa reconhecer que ela consumiu, né, reconhecer a presença daquele alérgeno, ela vai ter reações. Então, se na história clínica a gente percebe que não há essa reprodutibilidade dos sintomas, isso já nos leva a desconfiar que de repente não é alergia o que a pessoa tem. Essa semana mesmo, nós estávamos discutindo um caso clínico que uma aluna minha trouxe para o nosso grupo do Telegram. Então eu tenho um grupo, né, que alunos que fazem os cursos que eu ofereço na área de alergia alimentar, eles têm acesso a esse grupo do Telegram. E lá, esses alunos, eles têm a liberdade de discutir casos clínicos. Então, fazem parte ali do grupo nutricionistas, pediatras, gastros, alergos, tem fono, tem psicólogos, né? Então, todos que são profissionais da área da saúde que se interessam por estudar mais a fundo a alergia alimentar, acabam fazendo os cursos que eu ofereço e participando desse grupo. Então, uma aluna, ela trouxe um caso clínico e ela disse que a paciente dela, de 5 anos de idade, se não me engano, tinha alergia à proteína do leite de vaca e que toma fórmula extensamente hidrolisada até hoje. E que não eram 5 não, eram 2 anos de idade, lembrei, esse caso eram 2 anos de idade. E aí ela disse que a paciente consome essa fórmula infantil e que ela estava tentando evoluir, passar dessa fórmula para o leite de vaca integral, mas essa criança tinha sintomas gastrointestinais quando ela consumia
o leite de vaca integral. Porém, essa criança já consome queijo, já consome iogurte, já consome leite em algumas preparações e não apenas preparações assadas, algumas preparações que vão ao fogo simplesmente. Ou seja, ela já consome alimentos, principalmente queijo, iogurte, onde a gente encontra a proteína intacta. Essa proteína não sofreu desnaturação por processo térmico. Ou seja, é uma proteína do leite que, se a pessoa consumir através do queijo ou do iogurte ou de alguma preparação que leve esses produtos, ela consome manteiga também, enfim, consome outros derivados. Se fosse uma alergia alimentar, como ela trouxe, né? Ela é alérgica à proteína do leite de vaca. Poxa, mas se fosse uma alergia alimentar, atualmente, essa criança ela não toleraria esses alimentos. Então, atualmente, eu não sei se ela já foi alérgica, mas atualmente o que a gente percebe é o quê? Que essa criança deve ter uma intolerância à lactose presente nesse leite que ela tenta introduzir e que acaba trazendo sintomas gastrointestinais. Então, veja só, não é uma criança que atualmente tem APLV, alergia à proteína do leite de vaca, apesar de estar sendo intitulada como. Ela já deveria ter pedido esse título. A aquisição de tolerância já deveria ter sido avaliada por meio do quê? De um teste de provocação oral. Mas o nutricionista, ouvindo a história, sabendo que essa criança já consome esses alimentos, qual é o papel dele? É entrar em contato com esse médico que está conduzindo o caso e questionar. Doutor ou doutora, o que você acha de nós submetemos esse paciente a um teste de provocação oral para confirmar se ele ainda é alérgico ou não? O que você acha de nós reintroduzirmos de fato o leite, no caso sem lactose, avaliando a tolerância desse leite? Porque eu acho que esse paciente já não merece mais esse título de alérgico e a gente já pode, de repente, mandar uma carta para a escola ou para outros lugares e conscientizar a família de que não é mais uma criança com APLV. Então é fundamental a gente entender isso e fazer essa comunicação. Às vezes, já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? Eu fiquei 17 anos trabalhando no ambulatório de alergia alimentar do Hospital São Paulo. E lá, os pacientes sempre passavam primeiro na consulta com o médicos que eram pediatras, e fazendo residência em alergia e imunologia. E depois passavam com os nutris, os pacientes que tinham alergia alimentar. E muitas vezes, na pressa, a mãe dizia para o médico: não, estamos seguindo a dieta direitinho, estamos seguindo a dieta à risca. Só que quando passava com a nutrição e nós fazíamos, por exemplo, um recordatório de 24 horas, ou um questionário de frequência alimentar, ou solicitávamos um diário, um registro alimentar, ou seja, quando nós aplicávamos algum inquérito alimentar para saber de fato como era essa alimentação, nós descobríamos que muitas vezes aquela criança já estava tendo escapes na dieta há muito tempo. Às vezes já estava consumindo o alimento através ali de outras formas, com proteína intacta, e não estava tendo reação. Só que na hora que passou com o médico, disse: não, estou fazendo a dieta direitinho. E aí quando a gente ia ver, não, já estava comendo o alimento, já nem precisava daquela fórmula. E olha, foram incontáveis vezes em que eu vi isso acontecer. Por isso que é tão importante essa comunicação entre o nutricionista e o clínico que está conduzindo, seja ele um pediatra, um alergo, um gastro. Então, a gente sempre tem que entender essa importância de trabalhar em conjunto e aprender a se comunicar. Então, aprender a fazer essa comunicação entre profissionais para alinhar as condutas, para poder fazer essa conversa, sim, de bastidores, para dizer: olha, esse caso estou tendo tal percepção. Tem casos em que a gente chega à conclusão de que, olha, será que não é melhor a gente encaminhar também para um fono? Será que não é melhor a gente encaminhar também para uma avaliação do aspecto psicológico dessa família, às vezes dessa criança ou dessa mãe?
Porque a gente sabe que a alergia alimentar, com o seu tratamento, pode trazer impactos que envolvem questões psicológicas ou emocionais. Então, é para ontem aprender a trabalhar em conjunto. Agora, trabalhar em conjunto não significa um invadir o espaço do outro. Então, o médico, ele precisa se conscientizar de que, na hora de fazer a orientação de uma dieta de restrição, seja ela para o momento do diagnóstico, seja ela já para o tratamento, quando esse paciente recebe uma orientação nutricional, onde o nutricionista vai primeiro fazer uma avaliação do estado nutricional, avaliação do consumo alimentar, avaliando minuciosamente os hábitos alimentares daquela família, vendo se é uma família que se tem habilidades culinárias ou não, se tem tempo para cozinhar ou não, quais são os seus recursos, o que ela consegue comprar. Porque antes da gente pensar em listas prontas de alimentos, a gente tem que pensar, poxa, mas peraí, o que essa família consegue comprar? Que tipo de suplemento de fato eu consigo receitar para essa pessoa? Porque não adianta você pensar, qual é a marca mais famosa e mais top de suplementos para eu orientar? Se de repente é uma família que vai ter que pegar o suplemento que está disponível pelo SUS. Ou então vai ter que fazer um conjunto de alimentos ali que vão compor aquela dieta para suprir as suas necessidades sem que ela tenha que gastar fortunas numa farmácia de manipulação, por exemplo. Então, o nutricionista, quando ele vai exercer o seu papel ali, primeiro ele faz uma avaliação minuciosa do estado nutricional e de tudo que vai interferir no estado nutricional da pessoa. E fazer essa avaliação desses hábitos alimentares, às vezes até saber com quem essa criança come. Ela come na frente da televisão? Ela come na frente do celular? Quem está alimentando essa criança? Ela come junto com a família? O que essa família come? Quais são os exemplos que essa família está trazendo? Será que é a criança que precisa de orientação nutricional ou será que são os pais? Será que esse marido, esse pai precisa de uma conversa mais séria para que ele leve a sério a alergia da criança? Enfim, então, quando a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente consegue trabalhar os diferentes aspectos ali que a alergia alimentar acaba trazendo impactos, porque ela traz esse impacto psicossocial. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto, a gente tem resultados muito, mas muito mais positivos. Pode ter certeza. O paciente é beneficiado quando atendido por equipe multiprofissional. E principalmente onde cada equipe entende o que cada um faz, mas não invade o papel do outro. Tá? Isso é fundamental. Essa semana, por exemplo, eu tive um questionamento de, Raquel, só um minuto. O questionamento foi, Raquel, se eu tenho um paciente, estou lá conduzindo um grupo de pacientes que estão fazendo introdução alimentar e uma criança tem uma reação alérgica, posso orientar um antialérgico antes que ela vá para o pronto-socorro? Claro que não. Isso não é, se é um nutricionista, isso não é a habilidade do nutricionista. Então, isso é uma atividade restrita de médicos, de dentistas, enfim, de quem realmente pode receitar medicação. Nutris não podem receitar medicações. Então, a gente precisa saber qual é o nosso espaço, o que é da nossa habilidade. Então, nós não vamos invadir o espaço do médico. A receita de medicamentos vai para o médico. E a gente tem que se orgulhar de poder orientar receitas, por exemplo, de preparações culinárias que não levem aquele ingrediente que a pessoa não pode comer, que tenham um substituto adequado, inclusive se forem preparações com um bom valor nutricional. A gente tem que se orgulhar disso, porque a gente vai ter esse tempo de ir lá e pensar, poxa, essa mãe ela precisa de preparações que possam ser congeladas, ela está precisando mais de preparações para essa criança levar para a escola, ou então ela está precisando de preparações para ela levar para o próprio trabalho dela, porque ela está em dieta para poder amamentar o seu filho. Então,
Quando a gente entende qual é o papel e se orgulha do nosso papel e faz ele bem feito, o paciente é muito melhor atendido e ele acaba sendo beneficiado, então, com esse tratamento em conjunto, certo? Então, é fundamental a gente entender isso. Agora, a gente precisa entender, sim, qual é o passo que o médico vai fazer, mas não que a gente vá atropelar e querer fazer o papel desse médico. E voltando lá do comecinho, onde eu comecei a falar, então, quais seriam as etapas do diagnóstico, eu disse que a primeira etapa, a fundamental, é ouvir a história clínica que o paciente tem para nos dizer. Então, tanto o médico tem a obrigação de ouvir toda essa história, como o nutricionista não pode se acanhar e pedir para que, mas repete a sua história de alergia, você é alérgico, sim, a todos esses alimentos, então conta para mim, como que é essa reação para cada um dos alimentos, se ele tem 5, 7 alimentos envolvidos, sim, conta sobre cada um, conta como que foi a primeira reação, como que foram as últimas, qual foi o tratamento, qual foi a dose necessária para que deflagrasse aquela reação, qual foi o tipo de reação, qual foi o tempo de latência, né? Qual foi o tempo entre a pessoa consumir o alimento e haver o aparecimento dos sintomas. Isso tudo é fundamental para você entender de fato o que é que o seu paciente tem, né? Tô feliz aqui, olha, entrou agora a doutora Lígia Machado, com quem eu já trabalhei bastante no ambulatório de alergia alimentar. Bom te ver por aqui, Lígia. Bom te ver também, Nani. Muito bom ver vocês por aqui. Camila Luceno, nutricionista, professora muito boa. Muito bom ver vocês por aqui. Porque realmente a gente, a Lígia é testemunha disso, né, Lígia? O quanto é importante esse trabalho em conjunto. Então, a gente trabalha já há muitos anos aí, sabendo dessa importância, né? Que o nutricionista vai orientar a dieta, mas ele tem que saber por que é que ele está orientando, qual é o tipo de alergia que aquele paciente tem. Porque, gente, dentro da alergia alimentar não é uma coisa só e a gente precisa entender cada tipo. Porque tem tipos em que a gente pode arriscar de submeter o paciente a um teste de provocação oral para avaliar se ele pode alimentos assados? Sim, mas é através de um teste de provocação oral. Não é porque é assado que o paciente vai ter uma reação mais leve e então pode fazer em casa. Não, de maneira nenhuma. Isso é um erro de conduta quando a pessoa pensa assim, se o paciente tem alguma reação, história de reação imediata. Então, a gente precisa entender os tipos de alergia para não colocar os nossos pacientes em risco. E aí, quando eu falo sobre essa questão do papel do nutricionista e o papel do médico, é exatamente esse. Porque hoje eu vejo, às vezes, uma ansiedade do nutricionista e ele ali se sentindo, às vezes, impotente porque ele quer esclarecer logo o que o paciente tem. Mas ele não pode esquecer que o papel de definir ou excluir essa hipótese diagnóstica não é dele, é do médico. E aí eles vão trabalhar, então, em conjunto. Porque após ouvir a história clínica, o segundo passo, o que é? É a gente orientar a restrição dietética daquele alimento suspeito, com o objetivo de observar se a pessoa vai ter melhora dos sintomas. Porém, durante essa fase, a exclusão dietética ela precisa ser absoluta. E aí, por isso é tão interessante quando o médico tem também a humildade de encaminhar esse paciente para o nutricionista, porque aí o nutricionista vai conseguir entender muito melhor quais são as dificuldades daquela família, vai conseguir olhar assim bem minuciosamente para aquela dieta, pesquisando se tem algum furo naquela dieta, vai poder orientar essa dieta de restrição com as substituições adequadas, com a suplementação adequada, quando necessário, para que realmente aquela pessoa passe por aquele período fazendo a dieta de forma adequada. E aí, passando por esse período, onde a gente vai procurar observar a melhora do paciente, havendo a melhora, vem para a terceira etapa, que seria a reexposição ao alimento. Só que essa fase de reexposição, o que vai acontecer se o paciente for alérgico? Ele vai reagir. Então, a gente precisa saber muito bem quais são os riscos que esse paciente está correndo neste momento. Então, o que eu digo é, quando
uma mãe está amamentando, ela faz a dieta de restrição e depois ela vai voltar a consumir o alimento para verificar se o paciente, se o seu filho vai ter alguma reação via leite materno, nesses casos a gente tem a segurança de pedir para a mãe fazer uma reintrodução do alimento em casa. Porque muito raramente ele vai ter reações graves, como as reações IgE mediadas ou as reações do tipo FPAS. Elas geralmente não ocorrem via leite materno. Agora, quando nós orientamos que o próprio paciente faça a reintrodução do alimento, né, a própria criança ou adulto, enfim, não importa a idade, quando o próprio paciente vai consumir o alimento, quando houver qualquer mínima chance desse paciente ter alguma reação imediata ou alguma reação grave, é fundamental que seja feito um teste de provocação oral. Quando eu falo em teste de provocação oral, eu estou falando sobre o paciente consumir o alimento na presença do médico. Esse médico com todos os equipamentos e drogas necessários para tratar qualquer reação imediata, caso ela ocorra. Então, a gente precisa ter essa segurança. E é por isso que o nutricionista não pode atropelar e pedir para a pessoa consumir o alimento em casa para ver o que vai acontecer. Porque isso pode ser arriscado. Principalmente quando você não tem um ouvido já tão aguçado para entender bem aquela história clínica e suspeitar de qual tipo de alergia que esse paciente está apresentando. Então, é fundamental que todas essas etapas sejam alinhadas. Até mesmo aquele paciente que, de acordo com a história clínica, com exames negativos, a gente percebe que ele não tem chance de ter alguma reação imediata, pode ser que ele tenha algo tardio, mas ainda assim pode ser um desconforto, como por exemplo uma piora do refluxo gastroesofágico ou uma distensão abdominal, uma cólica mais importante, que seja necessário alguma medicação ali para alívio dos sintomas. E o nutricionista não pode receitar medicações para esses casos. Por isso que eu digo que mesmo quando você sabe que o paciente não vai ter uma reação imediata, pode ser que ele tenha alguma reação tardia, eu acho mais prudente que essa fase de reintrodução do alimento seja alinhada com o médico que está conduzindo o caso, né? E caso você esteja conduzindo com algum médico que não siga a mesma linha que você, a mesma linha de raciocínio, não tenha as condutas baseadas nas mesmas evidências que você está procurando basear as suas condutas, você pode procurar outros profissionais que estejam alinhados contigo. Eu acho isso fundamental. Agora, a gente só consegue selecionar quais serão os nossos parceiros de trabalho quando nós estamos seguros sobre o que é alergia alimentar e quais são os caminhos adequados para que a gente possa, então, conduzir essas etapas de diagnóstico ou de avaliação de aquisição de tolerância. Quando a gente está seguro sobre o que é aquilo, quais são as etapas adequadas e qual é o papel de cada profissional nesse processo, aí sim a gente consegue selecionar quais serão os nossos parceiros, a gente consegue fazer os encaminhamentos. E aí eu digo, gente, eu não sei o que acontece, mas durante todos esses anos que eu estou na alergia alimentar, ainda hoje eu ouço tanto os médicos dizendo, poxa vida, não tenho nutri para trabalhar comigo. Tenho falta de nutris que entendam de alergia alimentar. E por outro lado, eu encontro nutris dizendo, poxa vida, eu não conheço, não sei de nenhum médico que eu possa ter a confiança de realmente encaminhar. Então, qual é o meu convite? Venham beber da mesma fonte. É por isso que eu venho fazer o convite mais uma vez, para que você que está aí assistindo essa live venha participar da Semana de Alergia Alimentar para Nutris e Pediatras. Essa semana será online e gratuita. Ela vai ocorrer entre os dias 20 a 27 de março. Para você fazer a sua inscrição, tem link na bio. Então, assim que eu terminar essa live, você pode fazer a sua inscrição e também indicar para os seus colegas nutris, pediatras, alergos, gastros, para que a gente aumente o número de profissionais que estejam ali sendo capacitados com base nas mesmas evidências científicas.
serão aqueles que vão conseguir seguir a mesma linha de raciocínio, que com poucas palavras vão entender qual é o passo que cada um está dando e qual é o seu papel dentro daquele processo. Um vai conseguir se comunicar com o outro, ambos vão conseguir ali se alinhar para fazer orientações coerentes para as famílias, porque é muito ruim quando a família ouve uma coisa de um profissional, ouve de outro, ouve de outro, ouve de outro, e ela fica perdida sem saber o que fazer. E aí sabe o que ela faz? Recorre ao Dr. Google, recorre a grupos de mães. Os grupos de mães são ótimos para que haja troca de ideia, para que haja apoio entre as mães, mas não serve para que uma mãe busque lá dentro a resposta de outras mães sobre o que o seu filho tem. E eu vejo muito isso acontecer. Elas mandam fotos. Ai, gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Elas vão dizer a partir da experiência delas. Só que cada uma tem a sua experiência com a alergia alimentar. Talvez uma seja mãe de um paciente com alergia mediada, o outro de alergia mista, o outro de alergia tardia, uma é de um alimento, outra outro alimento, uma tem determinado fenótipo que consegue tolerar alimentos em preparações, o outro não. Então a alergia alimentar não é tudo igual, e aí por isso que não dá para eles buscarem respostas assim, ela precisa ser individualizada. Então a gente só vai conseguir individualizar as condutas e tratar de fato não só esse paciente, mas essa família como se deve, quando a gente conseguir alinhar essa linha de raciocínio e a linha de conduta com cada paciente. Tá? Então, é esse o meu recado de hoje. Para que a gente consiga aí, se unir, estudar as mesmas fontes, porque os artigos que eu estudo são os mesmos que os meus colegas gastros e alérgicos com quem eu trabalho estudam. A gente aprende através de artigos científicos, através de evidências científicas. E é bem interessante porque um troca com o outro. Quando vem uma novidade, olha, teve essa novidade, olha, nós podemos já melhorar a nossa conduta. Porque, nossa, gente, ao longo desses anos, o quanto foi mudando, né? Como foram mudando as condutas com a alergia alimentar. A cada dia mais vem mudando. Tá aí a Regina, que acabou de entrar na live, que não me deixa mentir, né? A Regina Duarte é uma das minhas alunas, ela é nutricionista e hoje ela está ali fazendo um estágio probatório para fazer o mestrado, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado lá na Unifesp. E ela vem vivenciando isso, né, Regina? O quanto é importante ter essa troca. Lá, além dos alérgicos, né, e dos pediatras que estão ali em residência, nós temos também nutróloga participando da equipe e nutricionistas. E, gente, é bem interessante, porque até entre nutris e nutrólogos, que em outros ambientes eu sempre ouvi falar que havia concorrência, um invadindo o espaço do outro, essa não foi a minha experiência. Porque a gente sabia exatamente qual era o papel do nutrólogo e qual era o papel do nutricionista. E quando cada um sabe muito bem o que deve fazer, e quando cada um faz bem feito o seu papel e tem orgulho do que faz, aí sim a gente consegue ocupar o nosso espaço. Vou até ler aqui um comentário. Trabalhar em equipe é maravilhosa essa troca, pois proporciona qualidade de vida aos pacientes. É exatamente isso. É maravilhoso quando a gente consegue. O paciente, ele fica tão agradecido, porque aí ele sente que ele está amparado por profissionais que estão ali, um ajudando o outro. E se ela não conseguiu falar, né? Se o paciente não conseguiu falar com um, vai falar com o outro, né? Respeito e parceria, isso mesmo. Então é assim que a gente tem que trabalhar, é essa bandeira que a gente tem que levantar. Por isso que eu digo, vamos ampliar essa rede, vamos chamar nutris, pediatras, alérgicos e gastros para beberem da mesma fonte. Avisem os seus colegas sobre essa semana de alergia alimentar para nutris e pediatras. Essa semana online gratuita que vai ocorrer entre os dias 20 a 27 agora de março. É um convite que eu faço
Um apelo que eu faço para quem já sabe a importância disso, para que também ajudem a divulgar sobre essa semana. Durante essa semana e a próxima eu estarei fazendo lives todos os dias anunciando esse evento, porque realmente é um evento importante. Para quem já me acompanha aqui há algum tempo, até agora eu não falava para os pediatras virem participar, mas os próprios pediatras que fizeram o curso e alunos que fazem o meu curso falaram: Raquel, a gente precisa pedir para eles virem, para que a gente consiga falar a mesma língua. Senão a gente vai ficar colocando o paciente aí numa condição onde ele não vai ter o recurso que ele pode ter quando todos falam a mesma língua. Então é essa a bandeira, é esse o apelo, né, que eu venho fazendo para que a gente aumente essa rede de conscientização sobre o que é alergia alimentar, rede de conscientização sobre como se dá o diagnóstico, o tratamento da alergia alimentar e da importância do trabalho em equipe. Então, essa semana, a próxima, farei lives. Se vocês tiverem sugestões de temas, inclusive, que vocês queiram que eu traga para cá, podem me sugerir por direct. Caso algum profissional também queira participar de alguma live comigo, já tem alguns que eu já vim agendando, mas caso alguém queira participar de alguma live comigo, está aberto também um convite para que a gente possa, então, fazer crescer esse movimento. Então, agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês para as próximas lives que teremos ao longo dessa semana. Fique de olho nos stories, onde eu vou anunciar os horários e temas das próximas lives. Agradeço muito a participação e conto com vocês para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e a saúde dos alérgicos trabalhando juntos. Um grande beijo e até a próxima live.